Olá, eu sou a Letícia Soares e esse é o segundo vídeo sobre o projeto Inventário Participativo do Patrimônio Histórico de São Bernardo do Campo, uma iniciativa de educação patrimonial contemplada na Lei Aldir Blanc da cidade. O propósito desse vídeo é apresentar para vocês os processos que foram levados a cabo na realização do inventário. O primeiro passo, segundo a metodologia do IFAM, que foi a qual a gente utilizou, é fazer uma pesquisa. Então, o que nós fizemos? Procuramos o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural da cidade de São Bernardo do Campo. Esse conselho ele existe desde os anos 80 e já foi tombado, de lá para cá, 21 patrimônios na nossa cidade. Então a gente foi estudar quais eram esses patrimônios, aonde eles estavam localizados e também tentar entender quais foram as motivações que levaram o conselho a tombar esses 21 bens. Além do conhecimento de quais eram esses patrimônios, a gente também buscou, dentro da bibliografia acadêmica, saber quais tinham sido pesquisadores, artigos, teses, dissertações de pessoas que já tinham se debruçado sobre a nossa cidade para entender qual era o patrimônio que até então aqui existia. Algumas dessas referências bibliográficas elas estão no nosso livreto e vocês podem consultar na internet. A partir dessa pesquisa, nós escolhemos alguns temas que seriam interessantes de serem explorados dentro do inventário participativo. Esses temas, eles condicionaram um formulário online que foi lançado pela Paradoxa e divulgado tanto nas nossas redes sociais quanto nas redes sociais da Prefeitura. As temáticas eram diversidade religiosa, meio ambiente, esporte, indústria, cultura nordestina e arte. É importante a gente mencionar que esse processo ele foi desenvolvido no meio da pandemia da Covid-19. Justamente por isso, houve a impossibilidade da gente ir para a rua e ter esse contato com as diferentes comunidades. Então, esse formulário ele veio enquanto um instrumento muito peculiar desse inventário participativo para nos ajudar a conseguir abranger a maior diversidade de pessoas num curto espaço de tempo. Dentro do formulário, uma das questões era a pessoa poder se identificar e deixar o seu contato se assim ela tivesse interesse. E foi por meio desses contatos que a gente conseguiu marcar entrevista com essas pessoas. Algumas pessoas que responderam ali tiveram interesse de conversar com a gente. Então, entrevistas semi-estruturadas foram levadas a cabo pelos pesquisadores que estiveram envolvidos e por meio dessa escuta, dessa troca com pessoas da comunidade, a gente conseguiu mapear e diagnosticar quais eram os patrimônios que aquelas pessoas estavam envolvidas. É importante a gente mencionar que nessas entrevistas a gente teve o cuidado de não perguntar diretamente para a pessoa. Mas você acha que isso que você apontou no formulário é patrimônio ou não é? Para não criar essa expectativa de que o inventário participativo necessariamente atendesse uma demanda de algum grupo social em detrimento de outros. Então essas conversas, apesar de serem semi-estruturadas, elas foram conversas muito fluídas, né? A gente queria entender como que aquela pessoa que topou ser entrevistada se relacionava com o patrimônio. Fundamental para o bairro ter um espaço verde desse hoje, certo? Que a gente tem conseguido tirar lixo e cuidar e plantar, né? E avançou bastante perto do que já foi. Praticamente hoje não tem basicamente mais lixo no espaço. Essa é uma questão, é só olhar um pouco mais amplo, né? Que esse conjunto todo aí eu, de fato, considero um patrimônio ambiental. A partir das entrevistas, os pesquisadores que atuaram nesse projeto criaram diferentes categorias de patrimônio. Essas categorias visavam, a partir da perspectiva do IFAM, dividir essas referências culturais que cada um trouxe. São elas: lugares, celebrações, saberes, agentes sociais e formas de expressão. Essas categorias elas foram criadas para o inventário participativo de São Bernardo do Campo. Se fosse um outro inventário participativo, não necessariamente os pesquisadores ou as comunidades engajadas elencariam essas categorias que eu citei para vocês. Então é importante a gente revisar e relembrar que o inventário participativo ele é orgânico. E cada comunidade, em cada situação, vai encontrar as melhores classificações e as melhores categorias para enquadrar o que está sendo levantado enquanto referência. Concluída essa etapa de entrevista e criadas as categorias, foi o momento dos pesquisadores se debruçarem sobre cada referência que tinha sido citado pelos participantes das entrevistas. Nesse momento de pesquisa, cada um dos pesquisadores escreveu um pequeno verbete a partir da ficha que ele criou. Essa ficha de inventariação ela procura responder algumas questões muito sumárias sobre aquele bem, sobre aquele patrimônio. Então, o que é, ao que faz referência, as características, aonde que aquele bem está localizado, se a gente estiver pensando numa cultura material.
E isso ajuda o pesquisador ou a própria comunidade a conseguir produzir conteúdo a partir desses questionamentos. Essa é uma metodologia que foi criada pelo próprio IFAM e foi a partir do modelo criado por esse instituto que a nossa pesquisa se baseou também. É legal dizer que esses verbetes eles estão apresentados num material de apoio e esse é apenas um dos produtos finais que a gente apresentou nesse projeto. Além do livreto e desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês, existe também um mapa. É nesse mapa que está localizado geograficamente cada um desses patrimônios, tanto aqueles que eu comentei que a prefeitura já tinha tombado, quanto os bens culturais que foram levantados a partir do inventário participativo de São Bernardo. Esse material ele vai ser distribuído gratuitamente em todas as escolas municipais da cidade. E a nossa intenção é que os professores da rede municipal tenham a possibilidade de trabalhar com educação patrimonial e esse conceito de inventário participativo junto com os seus alunos de diferentes faixas etárias. E é justamente como mobilizar todos esses materiais que a gente entregou como produto final do projeto que a gente vai conversar no próximo vídeo.